Boa semana a todos. Voltei aqui para começar o capítulo 14 do Evangelho e ele começa com a parte honrar pai e mãe. E o que vem a ser isso? Essa frase aí que nós temos em todas as religiões, nós temos na Bíblia. Isso é assim muito colocado muito na nossa cabeça aqui e nem sempre nós honramos os nossos pais. O que Jesus disse que era para fazer? Para honrar pai e mãe. Para honrar pai e mãe, primeiramente teria que amar os pais. É um dever, é um treino, é uma coisa que desde que nós chegamos aqui, aliás, não é desde que chegamos, é desde que nós fazemos esse acordo para sermos filhos deles. Quando nós trazemos os nossos filhos também, há esse acordo. Então, a partir desse momento, nós temos que começar a fazer o exercício de amar essas pessoas. E seja pessoas que são novas na nossa vida, né? Seja pessoas que já foram nossos pais, já foram ou foram nossos irmãos, ou foram nossos filhos, ou foram desafetos nossos, não importa de quem é a dívida. Porém, assim, a partir do momento que é feito isso, esse acordo, nós temos que começar esse treinamento de amar essas pessoas. Independente se falta um ano para a gente nascer, 2, 3, 6 meses, nós temos que fazer esse exercício. E por que nós precisamos chegar aqui honrando essas pessoas? O que seria honrar? É esse amor que a gente vem treinando antes de vir, é a piedade, é o respeito, é a obediência. O pai e a mãe são as pessoas a quem mais a gente deve. E nós não nos sentimos assim, nós não nos sentimos devedores deles, nós temos que treinar para isso, nós temos que entender. Jesus dizia também que para honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe, nós temos que, o nosso maior dever é cuidar deles na velhice. E o exercício é feito melhor ainda quando as pessoas são necessitadas, quando esses pais são necessitados e é financeiramente mesmo. Porque o que acontece? Normalmente, quando um filho é obrigado a trazer o pai ou a mãe para morar com ele, o pai e a mãe ficam com o pior lugar da casa. Vocês concordam? O que acontece? Normalmente o casal tem um quarto legal lá, né? Uma suíte, uma coisa assim. Às vezes não tem isso na casa, né? Muitas casas não tem isso, mas o quarto é o melhor, é o maior, tal. Aí, depois tem os filhos desse casal. Os filhos deles têm um espaço bom também. E o que sobra para o pai e a mãe? Seja pai do marido ou seja pai da esposa. Sobra o pior lugar da casa. Ninguém conversa com aquela pessoa, ninguém faz nada, ninguém dá o tratamento devido. O que Jesus disse para a gente fazer? Tá certo ou tá errado? Aí a gente vê os casos. A nora, quando traz uma sogra, um sogro para casa, ela trata mal. O genro fica pressionando. Quando o genro traz o sogro, né, ou a sogra, ele começa a pressionar a mulher. Normalmente, no caso dos homens, os genros, eles não dão um tratamento tão ruim. Eles cobram da mulher. Eles cobram da esposa deles. Ah, seu pai, sua mãe tá aqui, tá dando gasto, tá dando isso, tá dando aquilo. E a pior coisa que ele pode fazer. Porque se esse pai e essa mãe da esposa veio para a casa dele, é porque ele tem débito com essas pessoas. Ele pode ter sido pais relapsos, eles podem ter sido pais relapsos dessas pessoas, desses idosos, ou filhos devedores. Então, é por isso que aparece ali. Muitas vezes a gente vê casos, é claro, de o genro ou a nora tratar os idosos muito melhor do que os filhos. Porque
Nós, filhos, às vezes a gente tem aquelas coisas, eu não fui bem tratado pelo meu pai, pela minha mãe lá na infância, ou eu apanhei muito, ou eu tinha muitas obrigações na casa, então eu não aceito isso. E eu não vou ficar agora, eu não tenho amor. E realmente a pessoa não consegue ter um amor que deveria, né? Não tem, e às vezes a gente não trata os nossos pais como deveria. O que a gente teria que fazer para honrar o pai e a mãe? O lugar tem que ser bom. É claro que não precisa assim o casal sair do quarto, de um quarto que tá o casal, para dar para uma pessoa só. Mas eles têm que ter um quarto. E os filhos, o que são os netos, eles têm obrigação de abandonar o quarto deles para ceder para os avós. Esse é um exercício que deveríamos fazer. Nós fazemos isso? Não sei quantos de nós faz isso, quantos de vocês que vão assistir fazem isso. Quando o pai e a mãe são pobrezinhos, às vezes não têm onde morar, tal, os filhos levam para casa. E aí, às vezes, os idosos estão numa fase de descanso, de tranquilidade, tá doente, qualquer coisa, e os filhos resolvem cobrar deles que faça tarefas da casa. Cuida de quintal, cuida disso, cuida daquilo. E uma coisa que acontece muito, gente, é que os filhos não permitem que os pais lidem na cozinha, né? E isso é muito triste, porque mesmo as pessoas não gostam, ela quer ter a liberdade dela de mexer, e as pessoas às vezes falam assim, é idoso. Às vezes a pessoa tem nojo porque o idoso tem a mão enrugada, né? Tem algumas coisas assim, então fica meio, né? Principalmente os netos. E a gente precisa pensar nisso. Por que eu tô falando esse tipo de coisa? Porque assim seria muito bonitinho eu vir aqui falar assim, olha, dá o respeito, o amor, fazer as coisas, mas não falar o que realmente acontece, né? Seria, né? Estaria sendo, né? Não estaria cumprindo com a proposta que eu tenho aqui. Então, todas essas coisas que eu falei e muito mais, às vezes o idoso ouve, né? Os outros falando deles lá, falando do peso que eles são. E aí tem que fingir que não ouviu, tal. E isso é muito triste, porque nós temos esse débito. Quando os nossos pais nos trouxeram para cá, eles por acaso, a nossa mãe, por exemplo, por acaso negou o leite para gente? Negou o alimento? Assim, no caso dos pais mais pobres, né, das pessoas mais pobres, quantas vezes esses pais deixaram de comer coisas para dar para os filhos? E aí os filhos dão o que em troca? O abandono, muitas vezes. Então seria melhor que colocasse esses pais num asilo, né? E mais fizessem umas visitas lá, né? Visitasse esses pais e tal, do que manter esses pais em sofrimento na casa. Então, gente, para encerrar, eu quero dizer assim, é uma coisa que pega muito, eu vou ainda falar sobre isso, mas eu queria falar o basicão mesmo hoje, sabe? Então, aquele amor que nós ficamos devendo, aquela piedade, aquela gratidão, aquela obediência. E assim, a gente só deixa de ser filho, assim, e quando os pais morrem, né? Deixa de ser filhos deles ali. Enquanto eles não partem, nós devemos obediência a eles. Parece estranho isso, né? Porque adultos, imagina uma pessoa já idosa também, devendo obediência para uma outra pessoa idosa. A gente não cumpre isso, ninguém cumpre, né? Assim, mas a gente tem que ter o respeito. Você não vai fazer o que o seu pai e a sua mãe mandou, porque você sabe que não é legal. Não faça, mas ouça e pense nisso, se ele não está com a razão. Porque às vezes a gente quer mostrar que sabe mais do que os nossos pais.
Não é isso? Então, gente, boa semana para vocês novamente. Curtam, comentem e compartilhem.